Neste mundo, deuses existem, mas todos eles desapareceram em outros mundos. Apenas aqueles conhecidos como Kashi são capazes de trazer os deuses de volta a este mundo, confinando-os em contas chamadas Sai. Um homem misterioso fala com o protagonista chamado Aiyo e lhe ensina uma técnica chamada Toa. O homem diz a Aiyo para gravar cada detalhe da técnica em sua mente, pois isso lhe permitirá capturar qualquer deus. Quando Aiyo se tornar um Akashi, ele será capaz de fazer qualquer deus seu e até mesmo trazer de volta os lendários 4 deuses malignos para este mundo. Mais importante para Aiyo, isso lhe dará o poder de libertar seu pai adotivo, que está preso em um pilar. Anos depois, um homem chamado Tenko sai voando de uma fonte e cumprimenta os guardiões. Eles se perguntam onde Aiyo está, e Tenko explica que teve dificuldades para voltar porque não sabe nadar. Tenko entra em pânico ao perceber que é sua culpa que Aiyo se afogou, mas não consegue parar de rir ao ver a expressão engraçada no rosto de Aiyo. Tenko tenta acordá-lo, mas não tem sucesso e, então, precisa recorrer à respiração boca a boca. No entanto, Aiyo acorda a tempo de nocauteá-lo. Os dois discutem sobre a importância de aprender a nadar, e Aiyo empurra Tenko de uma ponte, dizendo para ele aprender a nadar nas nuvens. Aiyo grita com o atendente por tê-lo enviado a um lugar sem deuses, mas logo percebe que foi seu erro. O atendente oferece uma grande quantia de dinheiro pelas contas que ele já possui, mas Aiyo não quer entregá-las. Seu erro é notado por todos, e o chamam de fracasso infame. Um homem chamado Haka alimenta os dois, mas logo eles discutem porque Tenko não para de provocá-los sobre seu fracasso. Hakan lembra a Aiyo que ele não é um abrigo para o sem-teto, mas sim um treinador habilidoso. Aiyo recusa o treinamento de Hakan, então Hakan se oferece para treinar Tenko também. Tenko acredita que Aiyo precisa de treinamento de Kashi mais do que qualquer outra coisa, e eles começam a discutir novamente. Hakan acha estranha a relação dos dois, já que Tenko é o deus-servo de Aiyo. Como o nome sugere, deuses servos devem ser completamente obedientes a seus mestres, até mesmo tirando suas próprias vidas, se ordenado. No entanto, Tenko e Aiyo agem mais como amigos. O outro deus-servo de Aiyo, chamado Kaká, aparece e precisa ser alimentado. Hakan tenta alimentá-la, mas ela rapidamente o rejeita. Tenko chama Hakan de bobalhão e não acredita que ele seja um treinador sério. Ofendido, Hakan promete mostrar do que é capaz. Eles vão visitar um deus-servo chamado Guki, que ensinou tudo a Hakan sobre agricultura. Guki demonstra seu trabalho esmagando uma pedra até virar pó. Aiyo acha que é um trabalho entediante para um deus, mas este mundo é coberto de pedras, e preparar os campos para que os agricultores possam plantar é importante. Há muito tempo, quando existiam 8 milhões de deuses, este mundo era abundante em flores, vegetação e alimentos. No entanto, depois que os deuses desapareceram, a terra se tornou árida e sem vida. Guki se prepara para enterrar um verme que restaurará a saúde da terra. Hakan aponta que o verme é barato e não trará uma colheita decente. Guki estava apenas seguindo as ordens de seu mestre, Bui, que logo aparece. Aiyo imediatamente chama Bui de trapaceiro, porque ele ia usar o verme barato para fazer a terra parecer saudável e depois vendê-la como terra agrícola. Aiyo afirma que terá de denunciá-lo. Bui culpa Kuki por expô-lo, mas volta sua raiva para Aiyo, reconhecendo-o como o pior Kashi da história. Bui começa a zombar dos deuses servos de Aiyo, dizendo que eles parecem mal treinados, mas Kaká chuta bem no rosto. Kaká o espanca até ele ir embora, mas antes de partir, Bui entrega algo para Guki. Kuki explica que seu mestre não está bravo por causa do que ele deu, e Aiyo pergunta se pode ficar com o item. Kuki recusa dar o presente de seu mestre, mas se interessa pelo colar de Aiyo. Haan diz que é um pedido ridículo, mas todos ficam surpresos quando Aiyo concorda com a troca. Todos tentam convencê-lo a não trocar seu Sai, então ele simplesmente o empresta a Guki por um dia. Depois que eles partem, Haan se pergunta por que Aiyo queria tanto o item. Então Aiyo mostra que Bui estava ameaçando Guki, ele deu a Guki um cartão de desconto de um açougue como ameaça de vendê-lo como gado para ser abatido. Hakan fica enojado com o comportamento de Bui em relação ao seu deus-servo, mas todos ficam admirados com Aiyo por ter tirado o cartão antes que Guki percebesse. Guki admira as contas Sai, mas Bui chega, curioso sobre de onde elas vieram. Guki explica que deve devolvê-las a Aiyo, mas Bui tem outros planos. Nosso grupo termina uma refeição oferecida por Haan, mas algo está errado com Kaká. Haka entra em pânico, percebendo que algo está acontecendo com as contas Sai de Aiyo, e Ishio determina que o contrato de Kaká está sendo rompido.
Kaká se transforma, e Aió perde o controle sobre ela. Ela foge e volta para Bui, que finaliza um ritual que rompe o contrato entre servo e mestre. Seu objetivo é arruinar Aió, acreditando que ele nem será mais um Akashi quando isso for descoberto. Nesse momento, Guki entra em pânico, e Bui sai de sua casa para encontrar a Kaká transformada. Ela solta sua voz, e Guki implora para que seu mestre fuja enquanto ele começa a se transformar. Guki entra em fúria, agora sob o controle de Kaká, e Bui súplica por sua vida. Kaká ordena que a besta elimine Bui, mas um homem de cabelos brancos aparece de repente para salvá-lo. Bui fica chocado ao perceber que esse homem é Tenko, e Tenko diz para ele não o tratar com tanta familiaridade. Kaká manda Tenko sair do caminho para que ela possa punir Bui, e Tenko concorda que o mundo seria melhor sem ele. Ishio chega e repreende Tenko por encorajar Kaká, ordenando que Kaká recue. Determinada a fazer Bui pagar por insultar seu mestre, Kaká hesita quando Ishio ameaça puni-la. Ele avisa que os guardas chegarão em breve e que ela receberá um castigo terrível se machucar um humano. Kaká começa a chorar, mas sua voz causa grandes danos a todos. Bui devolve as contas de Aió, e Ishio começa a forjar o contrato. Ele executa a técnica Toa, deixando os deuses impressionados. Até Bui fica maravilhado com o ritual, sem acreditar que este é o fracasso infame. Tenko explica que a parte da dança do Toa não é o motivo pelo qual Aió era conhecido como um fracasso. Ele avisa Bui para cobrir os ouvidos, porque a última parte é realmente intensa. Aió começa a parte do canto de seu Toa, mas, ao invés de ser agradável como a dança, é mais como um grito, mas funciona. Este não é um Toa comum, porque Ishio não sabe cantar. Normalmente, os deuses são encantados pelo Toa, levando à formação do contrato. No entanto, o ritual de Ishio utiliza seu péssimo canto para deixar os deuses atordoados. Inconsciente, o contrato é formado à força, e que o Ki se transforma em um bebê indefeso. Tenko comenta que ele teve sorte, pois se tivesse sido atingido diretamente pela canção de Aió, teria morrido. Bui fica atordoado ao descobrir isso e começa a se perguntar o quão forte Aió realmente é. Sobreviver à canção de Aió significa que seus deuses servos também devem ser extremamente poderosos. Tenko diz que ele é apenas o mesmo de sempre. Mais tarde, Ha explica que não pode reverter Guki ao seu estado original, então ele cuidará dele a partir de agora. Como Guki era a fonte de renda de Bui, Bui terá que se virar para ganhar a vida sem ele. Uma briga entre os pequenos deuses acontece, aliviando o clima, mas logo aparece um homem muito zangado para levar Aió embora. Seu nome é Kori, e ele leva Aió para ver Hikai. Ishio explica que não conseguiu encontrar nenhum deus na área do Japão para onde foi, mas os homens dizem que ele entendeu tudo errado. Eles explicam que a maioria dos deuses partiu para um festival que acontece todos os anos, mas alguns deuses ficaram para proteger o local. Ishio fica confuso, então eles explicam que não o enviaram ao Japão para encontrar deuses fracos. Ishio fica chocado ao perceber que sua verdadeira missão era encontrar os 4 deuses malignos. Mais terremotos têm ocorrido neste mundo, então eles precisam trazer de volta os 4 deuses malignos para que possam se tornar os pilares que sustentam a Terra. Neste momento, o avô de Aió, chamado Hugo, está sustentando o mundo como seu pilar, mas isso está cobrando um preço alto, e não se sabe por quanto tempo ele conseguirá continuar. Por isso, Ishio deve retornar ao Japão. Ele concorda em ir, e os homens se perguntam o que acontecerá primeiro, o mundo afundar ou Ishio trazer de volta os 4 deuses malignos. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.